Sejam bem-vindos ao Caderno Matemático e hoje nós vamos abrir o caderno em mais uma questão ETEC. Eu sou o professor Paulo e vamos começar pelo enunciado. Plantas carnívoras, como as dioneias, são conhecidas pelo aprisionamento de suas presas. Esse movimento ocorre por um processo denominado tigmonastia, em que, ao serem tocadas, as células sensíveis da planta geram sinais elétricos que são propagados rapidamente e fazem com que a planta se feche. A famosa planta carnívora, né? Muito bem. Continuando. Durante o fechamento das folhas, a resistência elétrica entre dois pontos do caule pode ser obtida por meio da lei de Ohm, conhecida por U igual a R vezes I, onde U é a diferença de potencial medida em volts, R é a resistência medida aqui em ohm, e I é a corrente em amperes. Tá? Então, a diferença de potencial aplicada nesses pontos gera uma corrente elétrica que depende da resistência elétrica R do material. Bom, aqui ele fornece para a gente se uma diferença de potencial, ou seja, U igual a 1 vezes 10 a menos 1, então fica ligado ao que você tem que interpretar aqui, ó, né? Uma diferença de potencial. Então aqui em cima ele fala, ó, que U, né, é a diferença de potencial. Você tem que estabelecer essa relação aí, caso você não conheça essa fórmula. Tá? Então ele fala que é 1 vezes 10 a menos 1 volt. Tá? É aplicado entre esses pontos e a corrente elétrica medida de 2,8 amperes. Então a corrente elétrica é I. Ele fala aqui, ó, corrente elétrica, ele fornece aqui, né? Corrente elétrica I igual a 2 vezes 10 a menos 8 amperes, tá? Muito bem. Aí ele pergunta, ele continua aqui. A resistência elétrica medida em ohm no caule da planta é, né, 2 pontos. Aí você tem aqui a alternativa A, B, C, D e E, né? Então ele quer saber exatamente aqui qual que é a resistência, o símbolo ohm é esse símbolo aqui, essa letra grega. Muito bem, então a gente pode, a fórmula original, né, que é U igual a R vezes I, como eu tenho o U, que é a diferença de potencial, e tenho a corrente elétrica, que é a amperagem, então basta isolar o R. R vai ser igual, o I passa dividindo, U sobre I, tá? E aí a gente vai conseguir achar a resistência. Muito bem, então vamos escrever aqui, ó. R igual, substituindo o valor de U, 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 2, que é a corrente, vezes 10 a menos 8. Olha o que a gente tem aqui, ó, uma divisão entre potências de mesma base. Né? Então a gente pode, ó, aqui, ó, né, que é o 10 elevado a menos 1 e o 10 dividido por 10 elevado a menos 8. Então a gente pode até isolar aqui, escrever meio de 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 8. Se você lembrar de como se faz a divisão de potências de mesma base, então você tem aqui o A, né, com seu expoente M dividido pelo Azinho, seu expoente N. Ok? Então isso é a mesma coisa que a gente escrever, né, que A vai ser igual, né? A sobre A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Então a gente subtrai os expoentes, tá? Muito bem. Então, sabendo essa regrinha de divisão de potência, né, de potências com a mesma base, a gente consegue resolver esse 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 8. Então isso fica assim, ó. Fica meio, podemos até escrever, ó, 0,5, né, que é meio, vezes 10 elevado a menos 1 menos o menos 8. Menos com menos 8 é mais 7. Então, continuando aqui embaixo, R vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 1 mais 7 não, desculpa, mais 8. Tá?
E no final dá mais 7. Então fica igual a 0,5 vezes 10 elevado a 7. Tá? Para não deixar 0,5, a gente pode multiplicar isso por 10. Né? E aí a gente diminui o expoente, 1 ali no expoente. Tá? Se eu multiplicar por 10, ó, o resultado de R fica R igual a 5, é a mesma coisa, né? Que 10 elevado a sexta. O quê? Ohm, no caso. Então tá aqui, ó. Ele não pôs a unidade ali, mas não tem problema. É a alternativa D de 10 elevado a 6, tá? Muito bem. Então com isso a gente resolveu mais uma questão ETEC. Vou deixar aqui o zoom para você dar um print. E nós nos vemos numa próxima questão.